muito debate sobre a convocatória do Carlo Ancelotti e hoje vamos ver o que a mídia brasileira está a falar sobre isso. Não só o Craque Neto, mas todos os outros, The Nilson Show e muita gente só tá a falar da convocação do Ancelotti. E o debate é o seguinte: Neymar um dia vai voltar a ser convocado pelo Ancelotti. Neymar tem que estar no espaço porque muitos jornalistas estão a dizer que o Neymar vai atrapalhar a nova seleção do Ancelotti. O que vocês acham sobre isso, pessoal? Muito pesado. Se liguem só nisso. Me ajuda a chegar aos 45 mil inscritos. Vamos falar da convocação, primeira convocação do Carlo Ancelotti, sem muitas novidades. Até acho que Juan, junto com o Rodrigo Caetano, provavelmente deve ter ajudado muito ali, passado muitas informações para o Carlo Ancelotti em relação à convocação. O Beraldo, jogador do Paris Saint-Germain, que já vinha sendo convocado, o Wanderson e o Wesley ali na lateral, que estavam na última convocação. Alessandro, né, o zagueiro do Lille, que estava sendo monitorado, acabou sendo convocado. O Andrei Santos, ex-jogador Vasco, também lá na gestão Ramon contra Marrocos, ele fazia parte daquela seleção, volta a ser convocado. O Antony, feliz pela convocação do Antony, até pela minha torcida que eu tenho pelo Real Betis, identidade com o time, onde o Antony fez uma temporada maravilhosa. Só para citar um número aqui, na Conference League, que o Betis está na final, foram 8 jogos com 4 gols do Antony, então ele se tornou ali uma peça muito importante no jogo do Real Betis, no sistema tático do Real Betis. Então ele volta para a seleção brasileira, depois de um tempo ausente. Richarlison, que eu falei ali na minha participação do Seleção, que há muito tempo eu não vi um jogador sentindo a emoção de ser convocado para a seleção brasileira. O Richarlison representou isso quando ele foi convocado para a seleção na primeira vez, então ele retorna também à seleção brasileira. Enfim, o meio de campo sem muitas novidades. Aliás, Casemiro, né, voltando à seleção brasileira, eu acho que precisava de um jogador com essa categoria, né, com essa experiência para comandar ali a seleção brasileira, não só dentro de campo, que provavelmente deve ser até o capitão da seleção brasileira. Enfim, são 2 jogos difíceis. O Equador é um time que joga fisicamente muito bem, fisicamente está muito bem preparado, então vai ser um jogo muito duro. Paraguai na Neoquímica, o jogo do Corinthians, no estádio do Corinthians, também tem ali uma pressão do torcedor, né? Jogar em São Paulo vestindo a camisa da seleção brasileira sempre tem uma responsabilidade muito grande. E teve a ausência do Neymar, que foi justificada pelo Carlo Ancelotti, que ele disse que ligou para o Neymar, conversou com ele, que não convocou porque ele ainda não enxerga o Neymar como 100% fisicamente, não está bem ainda, está retornando agora. Mas também falar o que do Neymar, né? Ele não precisa ser testado na seleção brasileira. Então foi um dia muito especial, um dia que vai ficar marcado para a história aí do futebol mundial. A apresentação de Carlo Ancelotti, primeira convocação dele, e agora é esperar. Vamos ver como é que essa seleção vai se comportar sob o comando de um treinador estrangeiro. O Ancelotti é o cara, Veloso, pra pegar. Ó, presta atenção, Beto. Ele é o cara pra... Nunca pegou. Não, peraí, mano. Nunca pegou. Você não sabe disso. É o cara pra pegar essa seleção e transformar ela limpinha e sem precisar tomar injeção. Não, esse nunca pegou. Esse vem pra... Eu acho que a gente precisava de um nome forte, um nome que a gente sabe que não vai se curvar a interesses. Pelo menos é o que eu espero. E que espero também que ele tenha autonomia para convocar a seleção. Ele precisa de um tempo. Precisa de um tempo para conhecer os jogadores aqui, o nosso futebol. Tenho certeza que lá ele não olhava. Deixa eu falar uma coisa. Essa torcida aí é uma torcida paga. E esse cara que tá de amarelo aí é o cara que tem uma foto, ele, o Edinaldo e o pai do Neymar. Esse cara de amarelo aí com a camisa de 58 ou de 62. Foi ele que contratou aí e amigo do pai do Neymar, amigo do Neymar. Tem uma foto deles todos aí, ó. Quem trouxe... eu não sei o nome desse rapaz aí, que por sinal a gente deveria saber. Eu também deveria, mas eu esqueci o nome dele. Ele tem uma foto. Esse é o Rodrigo Caetano, que deveria ter caído também. É o Diego Fernandes, aquele lá. Foi ele que intermediou toda a negociação com o Edinaldo. E tem uma foto do Edinaldo, tem uma foto do pai do Neymar e desse empresário aí. Certo? Agora, se vai ter alguma interferência o Neymar na seleção, eu não sei. Ou se não trouxeram o Jorge Jesus, por isso eu também não sei. Tá aí o presidente Samir. Você acha que ele vai dar certo? Veloso, Souza e também Godoy, rapidinho. Eu tenho uma grande esperança de que sim, que ele tenha autonomia, porque convoque os melhores e a seleção possa finalmente começar a encontrar o caminho. Então você acha que ele também nunca pegou? Acho que nunca pegou, não. Tá certo. E pra você, meu Corre querido? o risco de pegar. Pegar agora, né? Vai saber. Lá no Rio, né? Corre muito risco. Então, existia uma resistência muito grande contra um treinador estrangeiro, mas a gente começou a copiar muito lá e nada melhor do que um treinador... É o primeiro da história, né? É o primeiro. Carlo Ancelotti, o cara tem uma história bacana, agora... Essa torcida é paga, tá, Cascão? Só pra você saber, é a torcida paga, isso aí, tá tudo certo e vambora.
Mas eu acredito que vai dar certo sim, cara. Pra você, meu querido Godoy, rapidinho, 1 minuto, 30 segundos. Tem esperança que dê certo. Piorar não fica, mas com o sistema, se der a ele liberdade, eu não acredito que ele terá. Mas se der a ele liberdade, ele tem condições de fazer melhor do que está sendo ou que foi feito até agora. A verdade e a esperança minha, sem dúvida nenhuma, é o Ancelotti, ele não é o empresário, certo? Não é o Rodrigo Caetano também, que deveria ter ido embora juntamente com o Edinaldo, que quem trouxe o Rodrigo Caetano foi o Edinaldo. Eu penso assim, o Juan tinha que sair fora, tinha que entrar o Dunga, tinha que entrar, para mim, o Cafu, não o Juan. Não o Juan. Bota a foto dos 3 juntos lá, pode botar. O Ancelotti. Foi esse rapaz aí que tá com aquela camisa amarela. Eu não conhecia, não sabia quem era, e ele que fez a transação. Você acha que a seleção brasileira precisa de empresário, intermediário, para contratar alguém? O que o Renato falou, os técnicos brasileiros convocavam, reverenciavam, vão montar o time em torno dele, não sei o quê. Essa questão do jogador imaginário, que eu venho falando há muito tempo, é um fato, gente, não é uma opinião, é uma constatação. As pessoas imaginam uma coisa que não existe mais. Não existe mais. Eu vou mais longe. Antes dessas lesões e tudo, ele já vinha jogando muito menos do que já havia apresentado no PSG. Ele foi coadjuvante a maior parte do tempo do Mbappé. Sem dúvida. O Mbappé era o cara, já muito antes. E sempre com contusãozinhas. Uma contusão aqui, outra ali. Lembrando, sempre é bom lembrar. As pessoas não se ligam nesse detalhe. Foram 5 anos de Paris Saint-Germain. Em nenhuma temporada, 5 anos, ele conseguiu fazer 30 jogos pelo PSG. O máximo foram 29, 27, 25, 29, sempre por aí. O máximo 29. Se você contar os jogos de seleção, deu 30 e poucos jogos numa temporada, né? Mas pelo Paris Saint-Germain, que pagou por ele 200, o Qatar pagou, né? E 20 milhões de euros, até hoje o jogador mais caro da história, ele não conseguiu fazer 30 jogos, porque vira e mexe estava machucado. Então, assim, alguém pode dizer, mas ele não tem culpa. Se ele não tem culpa, ele tem problemas físicos. O Rodrigo Caio também teve que parar de jogar porque se machucava muito. Então, se é culpa dele ou não, nem vê o caso. Ele se contunde demais. Ele demora a voltar. Não estou nem entrando nessa questão de como ele se comporta, tá? Estou falando de algo que é um dado concreto. Um histórico de lesões. Automaticamente joga poucas vezes. Quando joga, pouco tem acrescentado. E algumas cenas que eu considero, assim, meio bizarras para o jogador que atingiu a fama que ele atingiu, com o talento com o qual ele foi abençoado, digamos assim, que o cara nasceu com muito talento. Primeiro aquele embrolho com o Samuel Xavier. Fiquei pensando, cara, você imaginava os 3 ou 4 anos o Neymar se estranhando com o Samuel Xavier no jogo com o Fluminense? E agora, semana passada, pior ainda, ele sendo lá hostilizado, normal, pela torcida do CRB. O CRB eliminou o Santos na Copa do Brasil e ele xingando lá, fazendo gestos. Falei, gente, que decadência, né? Será que ele achou que ia ser que nem no Paulista, que ele tirava foto com os adversários em campo? Cara, é isso. O quê? Você acha o quê? Os caras do CRB, lá, o barroquismo venceu, né? E os caras ali. Pô, então assim, não dá mais, gente. Não existe. E acho que a palavra que ele usou ali, o termo que usou o Ancelotti é muito bom. Ele falou que conta com o Neymar em sua melhor versão. A melhor versão não existe mais. Se por um passo de mágica chegar aqui, né? A fada, ele virar de novo o Neymar do passado, ok, ele chama. Mas não existe nenhuma sinalização de que isso vai acontecer e me impressiona, especialmente os ex-jogadores que foram na televisão comentar, quando os caras falam assim, não, porque eu tenho certeza que um outro fala isso, o Neymar na Copa do Mundo vai trazer o título para o Brasil. Com base em que, amigo? E ninguém contesta, isso me deixa mais furioso. Com base em que esse cara está falando isso? Com base em que alguém chega e fala publicamente, eu acho que... Você só está achando. Não tem nada sinaliza nessa direção. E a seleção brasileira tem que virar um time, gente. E aí tem outra coisa. O Neymar, como disse o Danilo, ele é ídolo dessa rapaziada toda que é convocada, de boa parte dela, né? Beleza, legal. Mas será que vale a pena tê-lo no grupo? Prós e contras. Prós, os caras adoram ele. Contra, ele está abaixo dos demais. Como o Renato lembrou, o Jorge Jesus falou sobre o Al Hilal. Seria a mesma coisa em relação à seleção. Ele não vai ter o nível físico dos demais. E aí o técnico não o escala. Isso faz bem ao ambiente? É bom ter o Neymar sentado no banco? E se ele não entra do jogo? Filmado o tempo todo. Toda hora a câmera em cima dele. E se ele não entra do jogo? Ajuda ou atrapalha? É uma pergunta que eu faço. Sim. Vale a pena para um técnico estrangeiro que está chegando, que vai enfrentar fortíssima oposição dos técnicos brasileiros e seus aliados, na mídia especialmente? Como é que faz? Vale a pena? Tem prós e contras, né?
Agora, analisando friamente, gente, não tem nem que discutir isso. O cara não consegue jogar, não consegue fazer diferença. Sabe? E assim, e a questão da falta de autocrítica, que eu acho que é o pior, que faz com que ele não se recupere. Ele fala como se ele estivesse jogando bem. Agora mesmo contra o CRB, não, você viu que eu fiz ali duas... Comigo é diferente. Comigo é diferente, mas ele também armou um ataque do CRB, a bola que ele perdeu, quase foi gol do CRB. Verdade. Então, e mais, vamos imaginar assim, o Ancelotti quer montar a seleção brasileira, o Neymar está jogando razoavelmente bem, não está se machucando há 3 meses. Ele fala, vou convocar o Neymar. O Neymar topa fazer o que o técnico mandar? Neymar, é o seguinte, eu vou colocar você para jogar em tal função. Ele topa fazer? Ou, né, você vai jogar meia hora. Meia hora. Você vai jogar tal. Ele aceita numa boa? É uma pergunta também que eu faço. Né? Então, assim, acho que ele foi bem. Ele foi político realmente. Ninguém pode falar que ele desprezou o jogador. Isso. Porque tem uma legião de seguidores, de influenciadores amigos e tudo mais, que fazem a cabeça de muito torcedor. Então, se ele vai para o confronto, já ia arrumar uma briga desnecessária. Ele assinou a bandeirinha branca ali e tal, mas não chamou. E para mim a frase é essa: na sua melhor versão. Se ele cumprir, ele não vai chamar. Porque a melhor versão não existe mais. A não ser que aconteça da fada aparecer e fazer o passo de mágica, o Neymar voltar a ser o que foi um dia. E quando eu falo um dia, olha, o auge dele tem 10 anos, gente. Foi 2015, campeão europeu, trio MSN. Messi, Suárez, ali ele estava artilheiro da Liga dos Campeões, jogou muito. No Santos, antes, quando ganhou a Libertadores, e ali ele estava no nível europeu, ele era um dos melhores jogadores do mundo, ele jogou demais em 2015. Gente, 2015 foi uma década. Depois disso, ele só foi descendo. São coisas sobre o Neymar que às vezes nós não ouvimos sobre essa convocação na Ancelotti, a mídia toda só está a falar disso, está a ser impressionante. Agora é uma questão de saber, manos, será que o Neymar um dia vai mesmo voltar? Quero saber a tua opinião nos comentários. Se inscreve no canal para mais vídeos, até o próximo e fui.